temas como ricos e pobres. O que você acha mais importante falar na realidade em que você está? Falar como os teólogos europeus falaram, tentando responder à angústia da alma, ou falar tentando responder ao sofrimento do corpo? Você acha que o brasileiro médio, ele tem mais angústia existencial ou fome? Você acha que aquela senhora que trabalha e que acorda às 4 horas da manhã para pegar trem, metrô e ônibus para ir para sua casa, ela tem angústia existencial? Ela tem vazio na alma ou vazio no estômago? Eu estou dizendo que pobre não tem angústia existencial. Eu estou dizendo que você deve levar em consideração que a interpelação da teologia, como nós a conhecemos, é uma interpelação metafísica, espiritual. Mas a interpelação do povo é uma interpelação, é uma pergunta, é uma questão que nos coloca diante de uma realidade social concreta e de um sofrimento concreto. Eu assisti no Jornal Nacional uma reportagem sobre o dia de São Judas, em São Paulo, e uma senhora estava na frente da igreja de São Judas agradecendo uma graça. Qual a graça? A graça de ter conseguido agendar para sua filha uma consulta no SUS. Pensei, mas nós estamos numa situação tão ruim que a graça não é nem mais a cura, é a consulta no SUS. Essa mulher tem um problema sério. Sabe, eu espero que tenha mudado, viu, senhor deputado? Mas a última informação que eu tinha é que a população pobre do Nordeste contava com apenas 2 aparelhos que poderiam ser usados para um exame de mamografia em todo o Nordeste. E um estava quebrado. Dá para entender o que nós estamos falando? E dá para pensar o que é fazer teologia numa realidade como essa? Ideologia e política, trabalho escravo, manipulação genética, transplante, aborto, homossexualidade, aborto de anencefálico. Pregue Gálatas 2 domingo na sua igreja e deixe a sua igreja ir embora sem saber o que falar sobre esses temas. Aí você diz assim: eu prego a palavra. Como você prega a palavra? Você prega para quê a palavra? Você prega a palavra para responder às grandes questões espirituais. O homem é pecador, Deus tem um plano, Jesus morreu, você vai para o céu se entregar a vida para Jesus como seu Senhor. Ou então você cai nessa baboseira diabólica de ficar dizendo que esse é o ano da virada, é o ano da recompensa, é o ano da restituição, é o ano de não sei o quê, é o ano do diabo. Ou você prega a palavra, ou você prega a autoajuda disfarçada de evangelho. Mas você não vai à realidade do seu povo e do seu entorno, e da sua cidade, e da sua sociedade, para minimamente tentar construir uma comunidade que seja uma resposta concreta e um sinal do reino de Deus na realidade onde ela está inserida. E é por essa razão que a terceira característica da teologia que poderíamos chamar de latino-americana
é que primordialmente a ferramenta paralela ou a ciência paralela do labor teológico sempre foi a filosofia, e Deus queira que continue sendo, que jamais se descarte a filosofia e a história do pensamento. Mas a teologia latino-americana traz uma contribuição significativa, que é oferecer as ciências sociais também como ciências paralelas ao labor teológico. Aí a gente vai estudar sociologia, a gente vai estudar antropologia, a gente vai entender as estruturas da nossa sociedade, a gente vai entender a construção da identidade da cultura, como é que o brasileiro é assim, por que que ele é assim, como é que ele pensa desse jeito, por que que ele vive assim. Eu posso pregar um sermão sobre batalha espiritual. Eu posso chamar a sua atenção para isso que nós estamos acostumados a tratar como realidade espiritual metafísica. Eu posso falar sobre provas da divindade de Jesus, provas da ressurreição de Jesus. Eu posso chamar a atenção disso para você. Mas a grande questão, por exemplo, é o quanto nós somos filhos da nossa cultura e o quanto nós somos realmente filhos de Deus. O quanto a nossa identidade é definida pela nossa filiação divina e o quanto a nossa identidade é definida pela nossa brasilidade, pela nossa realidade imediata cultural. Por exemplo, como é que você sabe se você é consumista ou não é consumista? Como é que você sabe se você é moderno ou pós-moderna? Aliás, ser moderno é bom ou é ruim? Ser pós-moderno é bom ou é ruim? Como é que você sabe essas coisas? E o que o Evangelho tem a dizer a uma cultura chamada moderna, ou pós-moderna, ou medieval? Então, fazendo uma síntese, ou recapitulando para você três características do que nós podemos chamar ser uma teologia latino-americana. Não apenas uma reflexão a respeito de Deus, mas também uma reflexão a respeito da praxis da igreja. Não apenas tendo a Bíblia Sagrada como texto autoritativo, mas tendo a realidade como interpeladora dessa Bíblia Sagrada, ter a realidade como um momento primeiro, que faz perguntas que a Bíblia responde. Terceiro, não apenas a filosofia como ciência paralela, mas também as ciências sociais, como ferramentas que nos ajudam a interpretar a nossa realidade em busca de respostas no texto sagrado para a nossa proclamação do Evangelho, de tal maneira que ela seja contextualmente relevante, mas também a nossa praxis comunitária, para que ela seja legitimamente eficaz. Finalizo dizendo três grandes contribuições da teologia latino-americana. Seriam muitas, evidentemente, mas eu sugiro três. A primeira grande contribuição da teologia chamada latino-americana é uma ampliação da compreensão do pecado e a inclusão do conceito de pecado estrutural na reflexão sobre a missão da igreja. O que os teólogos latino-americanos estão dizendo? Eles estão levando muito a sério o que a Bíblia Sagrada diz, quando diz assim que nós não devemos tomar a forma desse mundo. Que mundo é esse? Quando a Bíblia Sagrada diz, o apóstolo João, que não devemos amar o mundo, que mundo é esse? É um sistema de valores, é uma estrutura organizada anti-reino de Deus. Os teólogos latino-americanos disseram, olha, o pecado não está apenas no coração do ser humano, o pecado também está instalado na estrutura da sociedade.
uma sociedade que é injusta, que é opressiva, que é na linguagem de José Comblan, como é que você julga uma sociedade? Basta você se perguntar quantas vítimas essa sociedade consegue produzir. Sabe que coisa triste os sociólogos hoje dizem? Como que se chamam os pobres na nossa sociedade? Sabe qual é o adjetivo para eles? Nós acostumamos falar de excluídos, né? Mas os sociólogos, eles estão usando hoje uma outra expressão, eles chamam de sobrantes. Sobrante. Uma sociedade, quantos sobrantes ela produz? Quantos bolivianos estão aqui vivendo no Bom Retiro? Será que há coreanos em situação de trabalho escravo? Quantos nordestinos estão escravizados nas empreiteiras e nas construtoras dessa cidade de São Paulo? Quantas mulheres que são mães e trabalham para a classe média paulistana são praticamente escravizadas num sistema de trabalho cruel, que as impede de sonhar com algo mais do que a mínima sobrevivência? Isso é pecado. Será que nós vamos entender que deixar de registrar o funcionário é pecado? Nós não entendemos mais isso. Deixar de pagar imposto é pecado. Não é porque a gente tem que obedecer à autoridade civil. Deixar de pagar imposto é pecado, porque imposto é o sistema de distribuição de riqueza da nossa sociedade. O primeiro sistema de distribuição de riqueza da nossa sociedade é imposto. Você tem que pagar imposto. Ah, mas os caras não usam direito, é uma roubalheira total. Então, tá vendo como o pecado está na estrutura? O pecado está na Assembleia Legislativa, o pecado está no Senado, o pecado está no Congresso. Como um deputado vota contra a PEC do trabalho escravo? Como que um deputado ou um senador vai votar a respeito do Código Florestal? Então, há um pecado na estrutura do país, e esse pecado tem que ser enfrentado. O pecado não está apenas no coração humano, está na estrutura do país. Por isso, a segunda grande contribuição da teologia latino-americana foi acabar com o abismo e com a dicotomia que separava evangelização e responsabilidade social. Responsabilidade social não é uma estratégia de evangelização. É uma resposta ao coração de Deus, que na Bíblia Sagrada sempre foi, para não usar a linguagem da teologia da libertação, que Deus fez uma opção preferencial pelos pobres, Deus sempre foi simpático ao pobre, à viúva e ao estrangeiro. E agir socialmente ou com responsabilidade social não é estratégia de crescimento de igreja. É uma expressão do próprio coração de Deus no nosso mundo, que a igreja deve, então, carregar no seu peito com muita honra, bater o coração de Deus no peito da igreja. E uma terceira grande contribuição da teologia latino-americana foi trazer para a agenda da reflexão teológica e da praxis da igreja o conceito de reino de Deus. Porque os nossos irmãos norte-americanos, eles nos doutrinaram nas metodologias de crescimento de igreja. Mas Deus não nos chamou para fazer a igreja crescer. Nós não deveríamos estar preocupados com a igreja crescer. Nós não deveríamos fazer congressos de pastores para ensinar gestão, planejamento, estratégia, marketing para a igreja crescer. Nós deveríamos nos reunir para conversar sobre a realidade sofrida do nosso povo no nosso país.
E deveremos nos reunir para nós nos perguntarmos o que temos nas nossas mãos e que Deus nos deu, e como nós podemos repartir com esse povo que está lá fora e sofre. E como podemos ir até lá e dizer a esse povo: o reino de Deus chegou até vocês. Pense numa comunidade que está ao lado da sua igreja ou ao redor da sua igreja. Como que a sua igreja se levanta e diz para essa comunidade, que a gente antigamente chamava de favela, hoje a gente chama de comunidade, foi uma higienizada, pelo menos na linguagem, porque a realidade é muito feia. Como é que a gente chega para essa sociedade, para um país que tem 90% da sua água considerada água podre, sendo o esgoto, a água podre, a água suja, a maior causa de mortalidade infantil desse país? Como que a gente chega lá e diz: o reino de Deus chegou? Como? Crescimento de igreja? Isso não devia nem nos preocupar, esse é problema do Espírito Santo de Deus. Quando a igreja é igreja na sua realidade, no seu contexto, o Espírito Santo de Deus acrescenta à igreja os que vão sendo salvos. Nosso problema não é como a gente pesca melhor, o nosso problema é como é que a gente cumpre a missão. E a missão é de Deus, do Deus Redentor em busca de um mundo perdido. Então a pauta da igreja não é a igreja. A pauta da igreja é o reino de Deus, e a responsabilidade da igreja é ser um sinal desse reino no mundo. Viver e falar de tal maneira que seja claro para quem está ao redor: o reino de Deus chegou. Meu amigo Ariovaldo Ramos diz que a igreja tem que viver o que prega para poder pregar o que vive. Esse é o nosso grande desafio. Então, recapitulando, não apenas uma reflexão a respeito de Deus, mas a respeito da praxis da igreja. Não apenas o texto sagrado, mas as perguntas que a realidade faz ao texto sagrado. Não apenas a filosofia e a discussão e a preocupação metafísica a respeito da natureza do ser, mas as ciências sociais que nos ajudam a interpretar a realidade. Veja que interessante, enquanto os filósofos gregos pensavam sobre a natureza do ser, os profetas hebreus falavam do direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, do pobre, da balança enganosa, do devorador de terras. A discussão da Bíblia Sagrada nunca foi metafísica, sempre foi ética. Por isso, vamos dar boas-vindas aos teólogos latino-americanos e colocar os seus textos não apenas nas nossas prateleiras e bibliotecas, mas na nossa reflexão, porque eles nos ajudam sim a entender que pecado é muito mais abrangente do que o coração humano, e que salvação não é uma realidade pós-morte, porque o reino de Deus começa aqui e agora. Termino mesmo que o horário já estourou, fazendo uma menção honrosa a um companheiro que se foi, e que foi um dos meus mestres e um dos meus mentores na reflexão teológica, e que foi uma das minhas referências de me oferecer trilhas para o meu pensar teológico a partir da América Latina. Eu cito palavras literais de Dom Robinson Cavalcante. Ele disse: a missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que há de se consumar ali e além. A missão da igreja é manifestar aqui e agora a maior densidade possível do reino de Deus, que há de se consumar ali e além. Isso é uma contribuição da teologia latino-americana. Eu faço um apelo aos senhores pastores e líderes de comunidades locais, que pelo amor de Deus leiam os teólogos latino-americanos. Amém. Obrigado.